Olá, boa noite. Olá, boa noite. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos tentando aqui conectar o Instagram, mas está um pouquinho difícil. No Facebook já estou online, então já vou cumprimentando os amigos aí. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito boa noite. Nesse domingo chuvoso, nesse domingo aí que está se finalizando e mais uma semana aí que está terminando. Ainda estou tentando conectar no Instagram, mas não tá rolando. Mais uma tentativa aqui. Vamos ver se agora vai. Então tá, muito boa noite, meu amigo aí. Vamos 8 horas 5 minutos, um pouquinho de atraso. O Instagram não está rolando. Vamos pelo Facebook então, meus irmãos. Peço desculpa aí a quem porventura for pro Instagram. Estou tentando conectar, mas não está acontecendo. Mais uma tentativa. Então tá, vamos tocar aqui pelo Facebook então. Peço desculpas mais uma vez, mas o seu Instagram hoje não está querendo me deixar conectar ao vivo aí. Então, meus amigos, meus irmãos, meus amigos aí que me assistem aí, já agradeço de antemão as pessoas que vão assistir. Muito obrigado pela sua audiência. Quem sentir no seu coração, quem achar que deve também aí de compartilhar a live entre seus amigos, entre seus grupos também, agradeço de antemão. Muito obrigado a você que vai assistir agora, a você que vai assistir posteriormente, a você que vai assistir no YouTube. Daqui a pouco também estarei colocando o vídeo na íntegra da live lá. E era isso, meus irmãos. Então também aqui no Facebook, peço também que quem queira contribuir com algum comentário, alguma concordância ou discordância perante o que eu vou falar aqui, perante o tema que nós vamos falar hoje, também pode sentir à vontade ali. Será muito bem-vindo o seu comentário. Na medida do possível, sempre eu lerei os seus comentários. Então, o tema proposto hoje, meus irmãos, é dons e cargos. Dons e cargos. Já de antemão aviso que é um assunto muito extenso. No entanto, eu vou tentar aqui falar de uma maneira mista de alguns dons e de alguns cargos, diferenciá-los, ver perante a Bíblia, ver perante a palavra de Deus, ver como é a realidade de hoje do meio cristão. E não vou me aprofundar tanto em cada um, mas para tentar dar um aparato sobre todos. Em uma live posterior, em uma outra data, de repente eu pego cada cargo desse e vou mais a fundo no assunto. O meu amigo, meu irmão em Cristo aí de Charqueadas, André Silveira, também já tratou disso agora há poucos dias numa live também. Ele fez um estudo bem mais aprofundado já, mas sempre é bom a gente oxigenar e trazer opiniões e falar segundo o Evangelho de qualquer assunto. Nunca é demais, meu amigo, minha amiga, meu irmão que me assiste. Vamos dar início então, meus irmãos. Veremos o que é dom, veremos o que é cargo, veremos a diferença entre os dois segundo a palavra de Deus. Sempre do ponto de vista bíblico. Vamos discutir dons e cargos sobre o prisma, sobre a visão do Evangelho. Sempre deixar bem claro isso. Bem, irmãos, após a criação da igreja, lá que está em Atos 2, já falei várias vezes sobre isso, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, passou a habitar fixamente entre os cristãos, conforme promessa do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Isso está em João 14, do 16 ao 17. Então, em Atos 2, lá no Pentecostes, os apóstolos e inúmeros discípulos receberam o Espírito Santo, é uma passagem bem conhecida do Evangelho. Então, o Espírito Santo passou a habitar entre eles, passou a nortear as suas ações, eles passaram a ser regidos pelo Espírito Santo no início, na formação da Igreja de Cristo. Esse era o embrião da Igreja de Cristo mesmo. E o Espírito Santo estando entre os irmãos, entre aqueles, em seguida, com o desenrolar do início da Igreja de Cristo, ele passou, o Espírito Santo, a dar dons, dar habilidades diferentes a diferentes irmãos. Então, as pessoas, os dons que nós vamos falar aqui começa nesse momento. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui um exemplo, tá? E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Então aqui já está uma prova naquele momento do Pentecostes, já houve uma prova que o Espírito Santo está ali. Depois houve línguas de fogo, houve outras manifestações, mas os apóstolos e discípulos começaram a falar noutras línguas, ou seja, línguas estrangeiras. Mais à frente eu vou falar um pouquinho disso. É línguas estrangeiras, não é línguas estranhas. Inúmeras vezes em outras lives já falei desse assunto, mas vou tocar novamente dele. Então eles receberam naquele momento o dom de falar em línguas estrangeiras. Por quê? Porque ali existiam muitos povos de várias nacionalidades. Existiam judeus ali de vários países, de várias regiões, falando as diferentes línguas, estavam reunidos ali. Então os apóstolos falaram nas línguas maternas de cada povo, de cada nacionalidade ali representada, de cada nacionalidade de judeu ali representada. Continuando, meus irmãos, li agora Atos 2, 4. Mas cada apóstolo, cada discípulo, posteriormente a esse fato, recebeu mais dons e mais habilidades, vamos dizer assim. Recebeu mais qualidades. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Importante, o Espírito Santo de Deus é um só, mas os dons que ele faz manifestar no cristão, no crente, os dons são separados, desde que seja útil na obra, que seja útil no entendimento do Evangelho de Cristo, meus irmãos. Repetindo o que eu li agora, está em 1 Coríntios 12, 7. Após a ascensão do Senhor Jesus, o Espírito Santo deu dons aos apóstolos e discípulos, para que começasse a Igreja de Cristo, que até então não existiam. Então esses dons dessa magnitude, desse tipo, não existiam, tampouco a Igreja de Cristo existia, e a Igreja de Cristo estava nascendo, estava se formando, estava ali no sentido embrionário, se formando. Então o Espírito Santo deu dons que não existiam, tampouco a igreja existia. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos,
e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, do 8 ao 11. Aqui deixa bem claro, meus irmãos, o Espírito Santo ele usa e ele distribui, ele dá dons espirituais a quem ele quer. Não depende não é nosso papel questionar o porquê que o fulano tem dom disso, ou porquê que o ciclano tem dom disso, daquilo. Principalmente nessa época, meus irmãos. Repetindo, o que eu li agora está em 1 Coríntios 12, do 8 ao 11. Começava ali os alicerces da Igreja de Cristo. O verdadeiro corpo de Cristo. Já falamos várias vezes também aqui, meus irmãos, sobre o corpo de Cristo, a igreja verdadeira. Conforme o Senhor Jesus mesmo tinha prometido e tinha profetizado. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, do 15 ao 18. Aqui é a pedra do início, a pedra fundamental da Igreja de Cristo. Detalhe aqui, meus irmãos, há uma confusão por parte de algumas denominações que a pedra eles julgam como sendo metaforicamente Cristo falando de Pedro. Não, ele apenas falou para Pedro e disse que a pedra, que é ele mesmo, que é o próprio Cristo, que é a pedra angular, a pedra de esquina, ele seria a pedra do futuro alicerce da futura igreja que estava por vir, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Exemplo dos alicerces da obra, meus irmãos. Aqui também é uma coisa que já para termos um entendimento de dons, de como começou a igreja e de como é hoje. Se você vai construir para o interior, não digo uma construção de prédios, mas uma casa, o que você faz? Você faz uma espécie de vala no chão, você põe pedras ali, pedras grandes, chamadas pedras de alicerce. Faz uma estrutura de alicerce toda em cima e posteriormente você vai colocar os tijolos. Então, o que o Senhor Jesus estava dizendo ali e o que houve no início da igreja é justamente isso, meus irmãos. Foi colocado a pedra de alicerce, Cristo como a pedra de esquina, a pedra angular, e os apóstolos e os primeiros discípulos e os primeiros ensinamentos são o alicerce. Ao longo do tempo foi construída a igreja de Cristo com tijolos. E isso tem que ficar bem claro, meus irmãos. Então, aqueles dons de maravilhas, muitos prodígios, muitas coisas que os apóstolos faziam, que o Senhor Jesus fazia, mas principalmente os apóstolos e posteriormente até alguns discípulos, era o começo da igreja e era a pedra de alicerce. Essa pedra de alicerce não existe mais, meus irmãos. Hoje o que é plantado são tijolos, são acrescentados tijolos, aumentando o prédio que é a igreja de Cristo. Não tem mais como colocar novos alicerces, não tem mais como inventar doutrinas ou achar que vai ter um recomeço da igreja com doutrinas estranhas, com grandes maravilhas, com grandes prodígios. O alicerce foi feito novo, foi feito tijolo. É impossível colocar um novo alicerce sobre o tijolo, porque simplesmente a obra cairá. Então isso temos que ter um entendimento a respeito, meus irmãos. O início foi de uma maneira e ao longo do meio e do fim será de outra maneira. O início só foi naquele momento, não tem como iniciar novamente a igreja de Cristo. Olha que a palavra nos fala. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele.
mas veja que cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade e o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Então aqui, meus irmãos, essa passagem deixa clara que ninguém pode pôr outro fundamento. As fundações da igreja, da doutrina, dos dons, das maravilhas já aconteceram lá há quase 2000 anos atrás. Não tem mais como repetir, não tem como reinventar a igreja de Cristo, não tem como reinventar o evangelho. Ele já está posto e já foi criado. Então tem muitas pessoas, tem muitas doutrinas hoje tentando reinventar ou reiniciar alicerce, as fundações da igreja de Cristo. Isso é um erro muito clássico e um erro que eu diria até grave, meus irmãos. Repetindo o que eu li, 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Hoje não precisamos mais colocar pedras de alicerce sobre a parede do tijolo, até porque despencariam as paredes, como eu falei há pouco. A palavra de Deus é completa, ela não precisa de adições, de invenções, de mais nada, meus irmãos. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Apocalipse 22, do 18 ao 19. Deixando bem claro, meus irmãos, para entrar no assunto dons e cargos mesmo. Então, tem muitas doutrinas, tem muitas pessoas que querem reinventar o evangelho, querem adicionar coisas novas ou querem subtrair. Grave erro. E nós como cristãos temos o dever de ter discernimento nesse momento. Como eu sempre digo, eu não vou cansar de repetir, se está aqui é de Deus, se não está, aí nós vamos discutir, nós vamos ver. Aqui é de Deus. Então vamos aos dons, meus amigos. Vamos aos dons que naquele momento da formação da igreja, eu vou dar alguns exemplos, tá? Não vou citar todos porque não teria nem tempo hábil para isso, mas vamos lá. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta e outros para evangelistas, e outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 ao 12. Atenção, meu irmão, meu amigo, atenção, minha irmã, atenção, meu irmão em Cristo. Olha o começo desse versículo. E ele mesmo deu uns. Ele mesmo é Cristo. Ele, o dom espiritual, seja qual for, é Cristo que dá, e o seu Espírito Santo. Não tem outra forma de ter um dom espiritual, segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. É Ele, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Efésios 4, 11 ao 12. Atentamos a esse detalhe. E Ele mesmo, só Cristo ou o Espírito Santo é capaz de dar esses dons. Então, meus irmãos, fiz um sucinto, um resumido apanhado histórico, segundo a palavra de Deus, de dons. Chegamos aos dias atuais, meus irmãos. Chegamos aos dias atuais e vamos tentar ver o que acontece nos dias atuais. Hoje, meus irmãos, os dons das Escrituras,
e os cargos que existem hoje no meio religioso, no meio cristão, no meio denominacional, tem muitas pessoas que insistem em misturar, em dizer que são as mesmas coisas, em confundir, em botar junto o que não é comum, o que é diferente. Dom é uma coisa, cargo é outra. É isso que eu quero, a minha mensagem principal, o meu objetivo para falar isso, segundo as escrituras, as luz da palavra de Deus, é isto. Dons é uma coisa, cargo é outra, meus irmãos. Dom é do Espírito Santo, é de Cristo. Cargo é uma formalidade. As denominações, as igrejas de hoje, vamos dizer assim, com I minúsculo, seja quais forem, elas são organizações humanas, elas têm CNPJ, elas têm um endereço, elas têm um prédio, elas precisam de alvará, portanto, elas estão sujeitas às regras de uma organização humana. Por isso que elas têm tanta necessidade de ter cargos, porque ela tem um organograma. Tem que ter o pastor presidente, tem que ter o bispo, o cardeal, tem que ter o papa, tem que ter o padre, tem que ter o presbítero, tem que ter o evangelista. Ela tem a necessidade dessa definição de cargos, porque ela é uma organização humana. Ela não tem nada a ver diretamente com a Igreja de Cristo, que não precisa de cargos, não precisaria. Então, essa necessidade do sistema humano de ter cargo é isso. Ela é como se fosse uma empresa. Toda empresa em que nós venhamos a trabalhar, principalmente uma empresa média ou grande, ela vai ter um organograma de presidente, vice-presidente, diretor, supervisor, gerente, quem não tem cargo nenhum, e assim vai. Ela só funciona assim. E as denominações e as igrejas hoje, elas também só funcionam assim pelo seu caráter humano. Primeiro dos dons que eu vou citar, meu irmão. Apóstolos. É um tema muito controverso, até eu conversei hoje de tarde, bem pouquinho tempo, com meu amigo André Encharqueadas sobre o tema, e nós falamos um pouquinho sobre apóstolos. Quem foram os únicos apóstolos no sentido literal? A palavra apóstolo quer dizer enviado, aqueles que foram enviados de Deus para Cristo, ou aqueles que foram enviados pelo próprio Cristo para serem os alicerces, que eu falei há pouco, da Igreja de Cristo. Os apóstolos, meus irmãos, que nós conhecemos dessa maneira, tá? Só existiram esses: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Esse, inclusive, o último, foi substituído por Matias. E, posteriormente, Saulo de Tarso, também conhecido como Paulo, que recebeu o apostolado, que recebeu esse título, esse dom do próprio Senhor Jesus Cristo, já na sua glória, já não mais na vida terrena. Então, apóstolos, meus irmãos, da maneira como nós conhecemos hoje, na maneira clássica, só existiram 14. Os 12 primeiros, posteriormente Matias, que substituiu Judas Iscariotes, que caiu em sacrifício, e posteriormente Paulo, que é considerado apóstolo. Não viveu com Cristo, mas é considerado apóstolo. Meu irmão, qualquer homem, qualquer pessoa, qualquer líder de qualquer igreja que se auto-intitular apóstolo, ele está cometendo uma blasfêmia, ele está cometendo uma heresia. Ele não tem, e pode ser que até tenham pessoas que tenham ou que venham a ter um dom de apostolado, uma força muito grande, uma força espiritual oriunda do Espírito Santo, mas isso ele não vai ter um título. Ele até pode exercer uma obra semelhante, mas ele não vai ter esse título. Então, meu amigo, meu irmão, que você que liga a TV e vê uma certa denominação e vê lá o seu líder pregando e ele mesmo se auto-intitula apóstolo, ele está pisando, ele está espizinhando esse livro aqui, que é a Bíblia Sagrada. Cuidado, meus irmãos, discernimento ao seguir pessoas assim, meus irmãos. Continuando,
Os apóstolos, esses de Cristo, nomeados diretamente por Cristo, tinham um grande poder, realizavam grandes maravilhas, meus irmãos. É só nós lemos o livro de Atos, os próprios evangelhos, foi dado poder a eles, foi dada autoridade apostólicas a eles, meus irmãos. Isso também nós temos que ter um discernimento. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzido enfermos e atormentado de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5:16. Olha essa passagem, meus irmãos. Vinham muitas pessoas aos apóstolos, porque eles já tinham fama, as pessoas conheciam da sua maravilha, dos seus dons de maravilha, do Espírito Santo que estava com eles. E quando chegavam em um determinado local público, seja uma praça, seja qualquer lugar público, todos os doentes que vinham ali eram curados. Não era um, não era dois, não eram três, não eram quatro. Se tivesse 10 doentes, eram curados 10. Se tivesse 20 doentes, eram curados 20. Então os apóstolos tinham grande poder, tinham dons de maravilhas, tinham dons de curas. Dons, não cargos, dons. Então, hoje não existe mais isso, nós sabemos, meus irmãos. Eu não quero aqui dizer que o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, não possa curar, não possa fazer milagre, mas normalmente através da oração, normalmente através de oração de terceiros para aquela pessoa. Não existe mais alguém que chega numa praça pública em nome de Deus e cura 20, 10, 15 pessoas, como os apóstolos faziam. E eles tinham poder. Naquela época era preciso provar para as pessoas, pois a igreja estava começando, era preciso provar as maravilhas de Deus, era preciso mostrar o que o Deus pretendia fazer na vida das pessoas. Então, por isso que esses apóstolos tinham esse poder. Eles não chegavam na reunião das pessoas, olha, agora vamos abrir a Bíblia no livro de Atos. Não, a Bíblia aí não estava sendo escrita, seria escrita por eles posteriormente. Então, como eles mostrariam a verdade, como eles mostrariam o Cristo milagroso, o Cristo da vida eterna, através de dons de maravilhas. E isso não acontece mais hoje, porque nós temos a palavra de Deus, nós sabemos que está registrado aqui. Então é aqui que nós encontramos as maravilhas. Não é preciso mais nenhum um apóstolo ou pseudo-apóstolo aparecer por aí e dizer que cura 20 ou 30, que nós sabemos que não é verdade. Repetindo aqui que eu li agora, irmãos, está em Atos 5:16. Para corroborar o que eu falei agora, os apóstolos tinham tanto poder dados a eles por Cristo, desculpa, que eles tinham até poder de condenação à morte. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, elevando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre os que ali ouviram. Atos 5, do 1 ao 5. Aqui uma prova do poder e da autoridade que os apóstolos tinham. Uma prova irrefutável da autoridade que eles tinham, meus irmãos. Então, concluindo sobre apóstolos, pode ser que tenhamos dons, algum irmão muito abençoado, algum irmão uma presença muito forte do Espírito Santo, algum irmão que tenha esse dom, essa qualidade. Mas esse título não existe mais, meus irmãos. Esse cargo não existe, eram só aqueles do início. Então, repetindo, a mensagem sobre apóstolos é essa: não existem hoje mais esse tipo de apóstolo que se autodenomina apóstolo. Cuidado, meu irmão, eu falei aí, a gente sabe que basta
nós vamos ver aí pessoas se auto-intitulando apóstolos. Segundo dom que eu vou tocar, profetas. Esse assunto aí dá muita controvérsia, meus irmãos. Eu não teria tempo, pelo menos nessa live, para me aprofundar muito, mas eu vou tentar trazer um discernimento à luz da palavra. Isso aqui é muito controverso, isso aqui gera polêmica e não é difícil comentar isso. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, tem início, meio e fim. Este livro aqui, meus irmãos, tem início, tem meio e tem fim. Começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E termina em Apocalipse 22, 21. Termina assim. E todas, aqui eu vou falar algo de Deus, algo espiritual, algo que a gente tem que entender. Todas as profecias que nós necessitamos, principalmente as profecias doutrinárias, estão aqui, meus irmãos. É na Bíblia. Cuidado com profecias, meus irmãos. Eu peço encarecidamente, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, cuidado com profecias. Há profecias e profetadas. Discernimento nesse ponto, meus irmãos. As profecias estão neste livro, não estão em outro lugar, meus irmãos. Profecias, meus irmãos, elas têm basicamente dois tipos, tá? As que as pessoas veem hoje. Existe a profecia pessoal, tá? Que é uma revelação de Deus dada a uma pessoa por intermédio de outra. Então eu vou dar um exemplo. Eu aqui estou transmitindo minhas lives e de repente não desanimo, bate um desânimo, não quero conhecer, não quero mais continuar esse trabalho, acho que não vai frutificar e desanimo. E encontro qualquer amigo meu amigo André lá de Charqueadas, ao qual nós conversamos muito, vou na casa dele e ele diz: Bah, Edson, fiquei sabendo que tu desistiu aí das lives, desistiu de levar o evangelho aí nas redes sociais. Eu vou responder sim. Ele pode dizer para mim: Bah, irmão, algo me diz, eu acho que o Espírito Santo está me dizendo que tu não deves desistir disso. Vai lá, continua que o teu trabalho vai frutificar e em algum momento alguma pessoa vai sentir no coração o evangelho que tu falaste. Isso é uma profecia pessoal. Isso existe hoje, meus irmãos. Existe, é dom. O Senhor deu àquela pessoa, naquele momento, um dom, nem que fosse um dom daquele momento só, para falar para um terceiro, para outra pessoa, algo de sua parte. Isso existe, isso é dom e isso é verídico. Cuidado só, meu irmão, um pouco de cuidado. Eu pessoalmente não tenho uma boa recepção aquele, principalmente no meio pentecostal, que ele chega e levanta as mãos assim, com uma voz bem rompante, com falta de umidade, diz assim: servo de Deus, eu tenho uma coisa da parte de Deus para te dizer. Eu não gosto muito assim, meus irmãos. Eu acho que um pouco falta de humildade e um pouco de presunção. Não acredito sempre nesse tipo de revelação, nesse tipo de profecia. E a outra profecia, meus irmãos, é a profecia que fala de um caráter geral, de um cenário, seja de um país, de uma cidade, ou do mundo, ou do futuro. Tá? Então, essa profecia aqui, por favor, não existe fora da Bíblia. Então, meu irmão, se alguém disser que viu uma nuvem de gafanhotos e que o Senhor Jesus está voltando, se alguém vos disser que tem a pandemia do coronavírus e agora Jesus está voltando semana que vem, isso não é de Deus, isso não é espiritual, isso não vem do Espírito Santo. Pode vir de qualquer lugar, menos do lado do bem, do lado do Espírito Santo. Volto a dizer, esse tipo de profecia que prevê futuro de pessoas, de cidades, de nações, ou até no nível mundial, tentando dar datas a fatos que não foi nos dado saber a data, esse tipo de profecia é blasfêmia, é heresia. Se alguém profetizar assim, não é de Deus, meus amigos, não. Todas as profecias estão aqui.
Aqui, meus irmãos, é aqui que a gente acha as profecias para a nossa vida. A revelação já está aqui, não precisa uma revelação da revelação. A palavra de Deus está aqui, meus irmãos. Como eu disse lá no início, tem muitas pessoas no meio evangélico hoje querendo acrescentar ou tirar coisas daqui. Então, sobre profecia é isso. Profecia é na Bíblia que se encontra, desse sentido amplo. Uma revelação pessoal até tu pode receber de um irmão, isso é dom, isso acontece, meus irmãos. Profecia fora daqui, não. A última profecia da Bíblia, meus irmãos, a última é essa. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa. E as coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Isso está em Apocalipse 22, 19 ao 21. Então, ó, meus irmãos, é aqui a última profecia de caráter geral, de caráter inclusivo, está aqui. E é essa aqui, Apocalipse 22, do 19 a 21. Outras profecias eu não ouço, sequer ouço, meus irmãos, no meu modesto discernimento. Outro dom, pastor, também controverso, meus irmãos. Isso aqui dava uma live inteira só sobre o termo pastor, mas eu vou tentar ser bem sucinto aqui, porque eu não tenho tempo hábil para tanto. Pastor não é dom, não é cargo. Pastor é dom. E hoje o que temos é cargo, meus irmãos. Primeira coisa, os pastores que foram nomeados lá no início, como eu falei no início da live, onde eram as pedras de alicerce, precisavam naquele momento de líderes para pastorear o rebanho de Cristo. O pastor não era local jamais, ele era pastor na cidade A, na cidade B, na cidade C, qualquer cidade que ele viajasse, ele era considerado um pastor. Ele tinha o dom, ele tinha o envolvimento com as pessoas, ele tinha o dom de ajudar, de dar conselhos, de reunir o rebanho, em uma direção única que era Cristo. Esse é o dom de pastor, meus irmãos. Hoje o que nós temos é cargos de pastor nas denominações. Cargos é humano, é de uma organização humana, é de uma denominação humana. Hoje, se a pessoa estiver congregada a uma denominação, fizer lá a sua faculdade de teologia, tem grandes chances de virar um pastor porque fez uma faculdade de teologia. Muitas denominações, inclusive, exigem que o pastorado seja formado em teologia, que seja teólogo, o pastor. Então, isso é cargo, meus irmãos, isso é uma formalidade de uma organização humana. Ele tem salário, a profissão dele é pastor. Então, não tem nada a ver com o dom de pastor lá do início, meus irmãos. A palavra nos fala, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. João 10, 14 ao 15. Esse é o nosso bom pastor. Eu, Edson Luiz de Vargas, o meu único pastor é esse, Jesus Cristo, meus irmãos. Esse é o bom pastor que dá a vida por mim, ovelha do seu rebanho, que deu a vida por mim. Esse é o bom pastor. Não sei se outros pastores dariam a vida pelo seu rebanho ou por qualquer membro do seu rebanho. Repetindo, João 10, 14 ao 15. Em muitos casos, em muitas denominações, não só o cargo pastor, o cargo de padre da igreja romana, de bispo, ele quer substituir a obra consumada de Cristo. Ele quer colocar como se fosse um atravessador. Então você em teoria não conseguiria ir da onde você está diretamente a Cristo e seu evangelho. Teria que existir um atravessador,
um pastor, entre aspas, ou um padre, ou qualquer coisa parecida no caminho. Não, meus irmãos, aqui a palavra nos diz, eu sou o bom pastor, o Cristo está nos dizendo, Ele é o nosso pastor e Ele dá a vida por nós, Ele deu a vida por nós. Não precisamos de atravessadores. Eu sempre falo isso, repito. Entre eu e Cristo, entre você e Cristo, não precisa ter atravessador. O caminho é reto. Não temos nenhum obstáculo no meio. Basta nós colocarmos os olhos no Evangelho e o coração em Cristo, nós chegaremos a Ele, meus irmãos. Sobre pastor é isso. Presbítero. Vamos lá rapidinho que já estamos atrasados, meus irmãos. Estamos já com 40 minutos de transmissão aí. Presbítero é uma palavra que simplesmente não foi traduzida do grego presbíteros, com Y lá, ou simplesmente ancião. Então a tradução da palavra presbítero é uma palavra grega, simplesmente significa pessoa com mais idade, ancião, com bastante experiência, não é no sentido pejorativo de velho. Então esses eram os presbíteros. Na igreja primitiva, aqueles que já tinham experiência, que já tinham uma certa idade, que tinham um pensamento calmo, ordeiro, que agiam com razão, com sabedoria, esses eram os presbíteros. O que aconteceu hoje virou cargo. Nas denominações religiosas hoje virou cargo. E não tem nada a ver com cargo. O presbítero é o ancião, é a pessoa com experiência, é uma pessoa que tem um bom entendimento espiritual, é a pessoa que vale a pena pegar a opinião dele antes de qualquer decisão a ser tomada. Esse é presbítero. E hoje virou um cargo. O fulano é presbítero na denominação A, o cicrano é um presbítero na denominação B. Isso é cargo humano, isso é burocracia, isso é organograma de empresa humana. Continuando, meus irmãos. Evangelista é mais um cargo. Hoje as denominações têm o cargo de evangelista, tem até o departamento de evangelismo. Hoje temos. Eu já congreguei numa denominação que tinha o departamento de evangelismo. Isso é muito empresarial, né, meus irmãos? É muito de empresa mesmo. Não existe cargo, ou pelo menos não deveria existir para evangelista. Qualquer um pode sentir-se com vontade de evangelizar. Eu não sei se eu tenho dom ainda, meus irmãos, eu não tenho essa convicção, só que eu comecei um trabalho aí, uns 2, 3 meses dessas lives, de levar o evangelho, e eu gosto muito, é uma coisa que me dá prazer, uma coisa que me faz bem falar da graça de Cristo, é uma coisa que me faz bem. Se alguém ouvir do outro lado, em algum momento, eu já vou sentir muito, uma pessoa só ouvindo, eu já vou me sentir muito feliz e realizado. Então, talvez eu tenha um dom de evangelista, não sei ainda, não recebi uma revelação espiritual, mas eu gosto muito de levar o evangelho, de falar do evangelho de Cristo para outras pessoas. Gosto muito. Então, talvez eu seja um evangelista, mas eu não preciso ter um cargo, eu não preciso carregar uma placa, uma fita na cabeça escrito Evangelista Edson. Não. As pessoas que convivem comigo e que tiverem interesse em ouvir do Evangelho, se eu falar para elas, elas vão perceber que eu gosto de falar do Evangelho, que eu tenho prazer naquilo ali e que talvez eu tenha um dom para aquilo ali. Talvez, eu não quero ser pretensioso. Mas eu não preciso carregar esse cargo escrito, uma plaquinha nas costas, a minha carteira de trabalho, evangelista como profissão. Não existe isso, meus irmãos, meus amigos. Isso é uma formalidade das denominações de hoje, meus irmãos. Maravilha-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 8. Paulo, o maior evangelista que nós conhecemos de todos os tempos, o maior evangelista da palavra de Deus, o maior evangelista da Bíblia Sagrada, dizendo que evangelizando, ele tinha muito prazer no evangelismo, de levar a mensagem de Cristo a outras pessoas. E ele, além de ter o prazer de falar, ele era muito firme,
ele era muito firme no evangelho verdadeiro, ele não permitia nenhum desvio levemente à esquerda, nenhum desvio levemente à direita. Então ele tinha muita firmeza de falar o evangelho. Repetindo Gálatas 1, dos 6 ao 8. Por fim aqui, meus irmãos, dons de línguas, acho que é o último que eu estou falando aqui, tá? Já falei várias vezes em outra live, não quero ser repetitivo, tá? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Línguas estrangeiras. Não é aquele língua estranha que você vê no meio pentecostal, principalmente, que eles fazem um monte de